Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Valor Humano, o seu podcast da TV Medicina e Saúde, distribuído pelas plataformas canal do YouTube, plataformas de áudio Deezer, Spotify e YouTube Music. Hoje o nosso assunto é saúde, propósito e gestão, com duas lideranças que têm um papel fundamental no case de sucesso que é o Centro Médico Hospitalar Gênesis, em Cascavel, no Paraná, estruturado em uma história de cuidado e excelência. Eu recebo aqui o Dr. Ricardo Tsuchiya, que é diretor administrativo, e Jucimar Pellegrini, que é gerente executivo do Centro Médico Hospitalar Gênesis. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Tudo bem, Soraya? Tudo bem. Ótimo estar aqui com você mais uma vez, podendo contribuir aqui para o seu canal Valor Humano, TV Medicina e Saúde, que é um sucesso aí no nosso meio da área da saúde, né? Muito bem, olha, é visualizado aí no Brasil todo, viu? Até ontem eu recebi um relatório que a TV Medicina e Saúde está sendo amplamente acessado no estado de São Paulo e no nordeste do país. Então, um abraço para o pessoal dessas duas regiões. Deixa eu começar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, para quem está acompanhando a gente pelo canal do YouTube e também pelas plataformas de áudio. Doutor Ricardo, sua área é gastroenterologia, cirurgião bariátrico também, agora com qualificação robótica, né? Antes de começar aqui o nosso assunto mais voltado para a questão da gestão hospitalar, né? Como é que o médico desse nicho, de tantas especialidades, vai para essa área administrativa? Boa tarde, obrigado pelo convite, Soraya. Mas esse é um grande desafio realmente, né? A gente vem sendo preparado ao longo dos anos para ser um médico e um médico envolvido na área da cirurgia. E hoje a gente mudou um pouquinho de rota, apesar de a gente correr muito atrás das novidades e tudo mais, das tecnologias, inclusive cirurgia robótica atualmente, né? Mas o desafio do médico é sair da zona de conforto e entrar na gestão. Entrar numa gestão de clínicas, de hospitais, realmente é um grande desafio. Às vezes a gente dá vontade de desistir, né? Mas às vezes é meio que assim, apaixonante pelo desafio que é estar sempre presente com as pessoas que a gente gosta, são pessoas envolvidas, são pessoas queridas, né? Vencendo etapas, Então né? é isso, a gente vê o crescimento diário, assim, sabe? E a gente que tem o contato do paciente no consultório, faz toda a preparação para para um ambiente de hospital, aquele estresse todo. Então, esse transcorrer, essa caminhada que o paciente tem, e a gente chegar no hospital e ver o resultado, né, do paciente, que a gente encaminhou para o paciente, a evolução que ele teve, isso é gratificante. E a gente, como médico, precisa de ter essa gestão perto da gente, sabe? E a gente conhece as dificuldades de todas as áreas nessa caminhada que o paciente passa. Muito bom. Então, deixa eu aproveitar e perguntar para o senhor quais são os principais desafios, o senhor que está falando aí em desafios, né? Em equilibrar a excelência técnica, assistencial, administrativa, com essas exigências que o hospital, como o Centro Médico Hospitalar Gênesis, tem nos dias de hoje. Como é que o senhor equilibra isso? Então, o Hospital Gênesis, por exemplo, é um case de sucesso que você comentou, porque o Hospital Gênesis hoje tem a maioridade, né? Conseguiu a maioridade, 21 anos. Isso. Então, 21 anos a gente acredita que ele já chegou nessa maturidade, mas a gente vê que não. A gente vê são desafios de protocolos novos que a gente tem que envolver a equipe, né? Correr atrás dessas evoluções que a gente busca e aquela qualidade que o paciente precisa, né? Segurança do paciente. E o Hospital Gênesis, ao longo dos anos, vem trabalhando muito com essa missão de dar um bom atendimento com bastante qualidade e segurança. Então, desenvolver protocolos, envolver, né, nossos colaboradores do telefone, da recepção, da enfermagem, da farmácia, dos materiais, realmente é item por item que a administração trabalha diariamente, acompanha diariamente isso. E lógico, né, a evolução que a saúde acaba nos cobrando, né, a vigilância, a própria vigilância, as operadoras. Então a gente tem que sempre buscar o selo de qualidade, né? E são vários tipos de selo de qualidade, mas
O Gênesis tem um padrão de selo de qualidade que correu atrás. A gente utiliza isso dentro do hospital, né, na prática. Então, não é só no documento, Isso é mas importante. diariamente a gente vê que todo mundo faz acontecer, né, tudo que está descrito ali em relação a essa avaliação da qualidade que a gente teve agora, o selo de qualidade da Unimed, o selo ouro. Então, a Puxa, gente percebe, né, é um a peso, qualidade. né? Tem que respeitar isso daí, porque não é qualquer instituição que consegue, né? E você, o doutor Ricardo está falando aqui, e a gente que conhece o trabalho do hospital, das pessoas que estão lá há tanto tempo, a gente consegue ver tudo muito bem orquestrado, né? O senhor foi falando e eu fui, parece que vendo, assim, todos os setores, todos os nichos envolvidos, né? Todos os setores de atendimento. Jucimar, quantos anos você está à frente aí do Gênesis, né? Qual que é o seu maior desafio na gestão de uma estrutura tão complexa como essa estrutura hospitalar? Bom, estou no Gênesis já há mais de 21 anos, Uhum, né? O Hospital Gênesis fará 22 anos agora, uhum, final do ano, né, 2025. E um dos grandes, são vários desafios numa estrutura hospitalar, né? A regulação, ela é muito forte, né, da Anvisa, a fiscalização ela é constante, periódica. A questão de rotatividade de pessoas é um grande desafio na saúde também, até pela falta de profissionais na saúde, em volume e também em qualidade de profissional que queira permanecer na saúde. Desafios de fontes pagadoras é um grande desafio, né? Você vê um pós-pandemia onde as operadoras tiveram grande dificuldade de fazer frente a todo aquela demanda reprimida que existiu e elas tiveram dificuldade, e isso tudo vem também como desafio para a instituição hospitalar, que é uma prestadora de serviço para as operadoras de saúde. E o mercado em si, o desafio econômico também, porque o paciente particular, que não tem plano de saúde, uhum. torna-se caro pagar, né? O desafio da saúde, porque a saúde é cara. A saúde não tem preço, mas ela é cara, ela custa mesmo, né? Então, como principal desafio hoje é você ter condições superavitárias, Isso né? é verdade. As tecnologias são caras, é necessário implementar novas tecnologias, então superavitar o negócio de saúde, ele é caro hoje. Então esse é um grande desafio, né? Esse é o destaque Tantas, que você poderia dar. tantas pessoas na equipe, né? Equipe multidisciplinar, e o Hospital Gênesis tem uma equipe multidisciplinar completa, até para ter selos de qualidade ela precisa ter, para proporcionar qualidade e segurança para o paciente. Então você precisa ter uma estrutura robusta, Uhum. e isso custa caro. E aí, como fontes pagadoras principais, que são os convênios, operadores de saúde, elas não conseguem repassar isso como deveriam repassar, né? E nós entendemos também o lado delas e estamos juntos aí trabalhando, né? Esse ciclo todo da saúde, todo mundo se ajuda, tira um pouquinho dali, se ajuda, né? Negocia E a mágica e a acontece. mágica acontece, né? E, claro, com muita colaboração da equipe médica, do corpo clínico, que colabora com tudo isso para manter a estrutura, né? A Simplista gente eu tem falar que que... a mágica acontece, né, gente? Porque é muito simplista isso. Não acontece, não é bem assim, É. né? Tem Não muita é tão fácil. complexidade por trás disso, né, doutor Ricardo? Uhum. E quais são os critérios mais importantes que o senhor considera na escolha e supervisão de protocolos do hospital? É um desenvolvimento que tem que ser diário, né? Então, tudo que foi comentado de qualidade Uhum, são qualidade de pessoas, né? Se uhum, você conseguir ter pessoas bem qualificadas, elas vão cuidar bem do seu negócio do dia a dia. Então, o nível de desperdício, por exemplo, é muito pequeno. Não, você ter um resultado nos procedimentos, né? Que você tem uma boa evolução desses procedimentos que acontecem dentro de uma estrutura, você gasta menos. Então, um exemplo simples é assim: uma equipe não está bem treinada, por exemplo, e desperdiçou 3 pares de luva, por exemplo, uhum. num procedimento, né? Porque caiu, porque contaminou, porque faltou algum cuidado, por falta de treinamento, são desperdícios diários, né? E se você tem um pessoal comprometido com a qualidade, isso deixa de acontecer, deixa de existir. E aí no final, aquele
3 parzinhos de luva, que às vezes nem está contabilizado, mas faz diferença no final. Então a gente precisa de ter pessoas qualificadas, né? Treinadas, bem treinadas, um corpo clínico qualificado, né? A gente tem um corpo clínico muito bom, talvez assim, atirados a dedos, assim, bem escolhidos, e a gente sabe que eles são muito bons no que eles fazem. Então, acho que o corpo clínico atualmente lá é realmente fantástico nesse sentido de resultado, né? Resolutividade de resultado, baixo índice de complicações, sabe? O hospital tem um muito baixo índice de, por exemplo, de infecção, por exemplo. Quase zero, praticamente, Sempre né? manteve esse padrão, né? Já há muito tempo, Eu né, até Josimar? lembrei do índice aqui, ele está em Ah, 0,08%. O que é recomendado pela Anvisa? hum, No máximo 1%. no máximo por Então, cento. Então, abaixo. 0,08%. Olha só que pequenininho. O doutor Ricardo falou a questão do envolvimento, então Hum. esse comprometimento da equipe que nós buscamos sempre, né? Para que possamos fazer frente a tudo isso, porque é uma tarefa diária, difícil, 24 horas, vários turnos, e trazer isso para dentro da instituição como cultura, né? Como humanização, o Hospital Gênesis colocou como missão, há 20 anos atrás, a questão da humanização, da inovação, né? E internalizar isso, mantendo sempre isso na cabeça das pessoas, é uma tarefa difícil também, né? Você está falando em humanização, deixa eu aproveitar aqui. Na prática, tá? Você como gestor, como é que você pode contribuir? E até o doutor Ricardo, dentro aí do métier dele como diretor administrativo, né, nessas tomadas de decisões e engajamento da equipe, como é que vocês podem contribuir para para tornar esse conceito real e constante no dia a dia? E não só apenas na divulgação, nos documentos, nos protocolos, realmente efetivo. Para ter humanização numa instituição de saúde e qualquer outra também, você tem que dar voz para as pessoas, né? Você tem que olhar o organograma invertido, a pirâmide invertida. Uhum. Quem que está na linha de frente, né? Essa pessoa ela tem que se sentir empoderada de atender o seu cliente de uma forma que ela sinta a vontade de atender o seu cliente, Uhum. né? Então ela tem que ter autonomia para trabalhar sem nenhum tipo de coação, de coerção, de autoridade que não seja uma autoridade verdadeira, né? Nós temos que ter autoridade dentro de uma empresa, de uma instituição que cuide do seu liderado, né? Lá nós buscamos fazer isso, né? Quem está lá na ponta, por exemplo, na enfermagem, ela é a nossa linha de frente. Ela tem que saber exatamente o que fazer, tem que estar bem treinada, tem que ter os recursos disponíveis, tem que ter meios para trabalhar, tem que ter condições, tem que ter um ambiente saudável que tem que ser de cima para baixo, de baixo para cima, gerar esse ambiente saudável, né? Uhum. Então lá, o Dr. Ricardo é o diretor-geral, eu sou o gerente executivo, nós conversamos com todo mundo. Não tem nariz empinado lá dentro, desculpa, perdão da palavra. Uhum. Existe sim organograma, existe definição de papéis, mas quem está lá na frente está empoderado da sua atribuição. Eu sempre falo nas entrevistas, eu entrevisto todos que entram lá também. Você é um profissional aqui dentro. Seletista é um regime formal, mas você é um profissional. Então, demonstre o seu profissionalismo aqui dentro para você atender da melhor forma o seu cliente. E o resultado para você também virá, né? E assim nós levamos a humanização de uma forma mais saudável, sem muitos treinamentos e palestras. Nós buscamos isso no dia É a dia. constante, né? Isso é Constante, importante, né? Não é constante. pontual também, né? Isso. Doutor Ricardo, vamos falar um pouquinho da área médica que vive. Eu acho que sempre teve isso muito presente na área médica, mas nos últimos anos de uma forma mais intensa, né? A questão da constante evolução tecnológica. Como o Gênesis tem se preparado para incorporar inovações sem comprometer a segurança e os resultados? Como o Jucimar disse, o Hospital Gênesis, né, na missão dela já colocou inovação, já Uhum. há 21 anos atrás, né? E o Hospital Gênesis sempre teve esse perfil de cirurgias minimamente invasivas, lá desde o começo. A evolução da cirurgia laparoscópica, por exemplo, o Hospital Gênesis sempre teve assim um foco muito grande nessa área de cirurgias minimamente invasivas. E hoje,
é um grande desafio, porque além da cirurgia laparoscópica, realmente a gente observa que a cirurgia robótica vem crescendo no Brasil, vem crescendo no mundo, e no Brasil não pode ser diferente, porque o Brasil é um país assim de grandes cirurgiões, né, de habilidades cirúrgicas reconhecidas no mundo, Verdade. né? Então, a cirurgia robótica para o Brasil hoje é muita realidade. O Hospital Gênesis é um hospital, né, preocupado com essa inovação também. Existe projetos futuros, porque essa questão do robô, eu acho que sempre vai ser isso muito mais, sendo mais fácil de difundir, porque tem marcas, né, plataformas diferentes que vêm ao mercado. Isso faz com que a gente possa ter várias plataformas que possam ser bem utilizadas dentro de um serviço como é o nosso. Lógico que a gente tem um serviço, né, de cirurgias complexas, cirurgias do aparelho digestivo, cirurgias ginecológicas, cirurgias oncológicas, cirurgias ortopédicas de grande porte. Então, não vai ser difícil do hospital não fugir, né, dessa linha que escolheu há 21 anos, né, de busca de tecnologia, de É um caminho inovação. É um natural. caminho que Natural. não tem como, né? E o Hospital Gênesis é um hospital, ele tem a sua dificuldade porque é um hospital que não é público, é um hospital privado, totalmente privado. Então depende da sua gestão, depende de muitas parcerias, depende de um controle muito grande, um controle econômico, financeiro, um controle de pessoas, né? De equipes, de desenvolvimento de protocolos. Isso faz com que essa percentagem de perca, né, seja menor possível e a gente tenha esse resultado e tenha capacidade de investir nessa área. Eu acho que é um caminho sem volta, né? A inteligência artificial, as IAs estão por aí, desenvolvimento tecnológico na cirurgia robótica é presente, nosso foco não está distante disso. É um desafio, porque o custo para o Brasil é muito alto hoje. Exatamente. Atualmente o Brasil passa por uma situação econômica, né, difícil, isso a gente escuta, lê diariamente, né? É real, É né? real isso. Se é só ir Já prevíamos. também, é só ir ao supermercado, a gente sabe que não é só Exato. 4%. Então é um grande desafio a gente conseguir ter essa retaguarda financeira para fazer um grande investimento. E é assim, planejamento que tem que existir, vamos correr atrás, grande desafio é isso. E é um perfil que vocês têm de engajamento, de inovação, de mesmo em meio às crises que existem e ecoam no mundo externo, no país, vocês têm esse DNA, né, de inovar, de buscar, de não se conformar com a situação atual, vocês sempre estão pontuando, né? Eu digo aí o corpo clínico todo que a gente sabe que está por trás do Hospital Gênesis, né? Jucimar, hoje, com a expansão do hospital, fala um pouquinho sobre os nichos de atendimento, as especialidades que hoje a região oeste encontra no Centro Médico Hospitalar Gênesis. Gênesis significa início, princípio, é bíblico, né? Todo mundo sabe disso. Então, muitas pessoas pensam que é só maternidade, né? Porque lá no começo era maternidade, ginecologia, era mais a mulher. Hoje, e já há muitos anos, as grandes especialidades estão reunidas na ginecologia, sim, mas também na cirurgia do aparelho digestivo, da gastro, na ortopedia, na cirurgia plástica. São as grandes fatias do mercado do Gênesis, né? Também um pouco de vascular, oncologia, otorrino, oftalmologia. Então, várias especialidades aí, praticamente hospital cirúrgico geral, e até média complexidade, né? E com alta tecnologia, né? É um hospital que tem uma média de permanência baixa, com baixíssimo índice de infecção hospitalar. Então, as especialidades são essas, né? E atende homem, mulher, atende convênio particular, só não atende o SUS, né? Que o hospital não é credenciado ao SUS. Olha, aí, né? A evolução do Hospital Gênesis, né? Isso. E agora, Soraya, a gente está iniciando agora também o ambulatório de ortopedia. Ah, isso é verdade. Isso. Quero saber disso Aí daí. com toda a nossa equipe da Clínica Orto, que é parceira do hospital, que é sócia também. E o serviço de ambulatório de ortopedia, com consultórios, raio-x,
tudo à disposição para poder acolher aquela pessoa que caiu, torceu o pé, torceu a mão, o dedo, teve um pequeno corte. Pode ir para lá, que tem plantão. Tem esse atendimento também. E o plantão vai Isso. até que A horário? gente está iniciando agora das 18 às 22, né? Mas logo vai se estender para o dia todo, né? Olha só que espetáculo, né? Isso aí tem uma relevância para a comunidade muito grande, né, doutor Ricardo? Como é que o senhor enxerga o papel, doutor Ricardo, do médico gestor dentro de um ambiente hospitalar moderno, né? E qual tem sido o seu maior aprendizado nessa função? Fala um pouquinho para a gente como é que tem sido esse processo para o senhor. Porque tem tido muitos elogios, né, Josimar? Eu sou um que elogio. Então a gente quer saber qual que é o segredo, como que é esse caminho que o senhor percorreu aí, para a gente se inspirar também, né? O dia a dia seria uma costura de grandes retalhos, assim, que você vai juntando, né? E você tem que fazer com que no final do dia, essa junção de vários retalhos, no final seja uma coisa harmônica e que seja bem vista, né? Então é o diário do dia a dia, do bom dia que a gente passa ali para quem está na recepção, por exemplo. É um bom dia, eu agradecer o café que estava bom. Começa por aí. Não esquecer de ninguém. Não. Os médicos, diariamente, quando a gente está ali, a gente tenta, né, ter um retorno, um feedback bom de como está sendo o atendimento, né? A segurança que a gente dá para o nosso cliente médico, né? Eu estava conversando com o Jucimar outro dia, a segurança que nós damos, a instituição dá para o médico e para o paciente. Se o paciente, por exemplo, ele indaga alguma coisa sobre atendimento, sobre como foi a permanência, a experiência que ele teve ali, se ele indaga alguma coisa para o colega cirurgião, por exemplo, a gente tem toda essa caminhada, né, bem planejada e bem dimensionada, vamos dizer assim. No final, a gente consegue dizer para o nosso cliente médico, falar assim, olha, até aqui foi 100%. Ou teve alguma coisa que aconteceu aqui, mas que a gente sabe pontuar o que aconteceu nessa caminhada que o paciente teve. Ótimo. Então, o cliente médico, o colega médico, às vezes nos indaga, mas a gente consegue dar um feedback muito positivo para ele quando tem essas indagações, né? Esses questionamentos de como foi o atendimento, se teve algum problema nessa caminhada que o cliente passou por ali, sabe? Então, isso dá segurança para o cliente médico. Ele chega lá e fala assim, nossa, eu realmente tenho certeza que eles vão dar qualidade para nós. E o resultado é qualidade nas pesquisas que a gente tem, né? A pesquisa de satisfação nos dá esse retorno, né? Dizendo que está indo tudo bem, né? Então, tem tudo a ver com essa costura diária, né? Que a gente tem, essa conversa diária, né? Do cliente interno nosso, nossos colaboradores, o cliente médico que vem ali, que se sente satisfeito com o que a instituição oferece e dá para ele. Então, acho que esse é o grande resultado. Essa linha de aprendizado é interessante, né? Muito boa mesmo. Exatamente. Jucimar, como é a rotina da tomada de decisão entre diretoria médica e administrativa, né? Ali do teu trabalho executivo. O que vocês consideram essencial para manter esse alinhamento? E a questão de governança, né? Então, a gente trabalha aí, como são bastante sócios, bastante médicos, trabalha uma gestão, né, corporativa voltada aí para deliberações coletivas, né? Então, semanalmente se reúne conselho de administração, mais conselho vogal. Anualmente, pelo menos uma vez se faz assembleias, né, com todos os sócios para prestação de contas. E no dia a dia, semanalmente. Então, todas as decisões são colegiadas para analisar todas essas demandas do cliente médico, que também demanda muito, né, para atender melhor o seu cliente paciente. E com esse foco do cliente médico, foco do cliente paciente, nós conseguimos trabalhar o foco no cliente médico, no cliente paciente, né? Sem dúvida. Então, essas demandas todas colegiadas, bem analisadas e resolutivas, né? Uma tarefa interessante de se trabalhar no dia a dia, porque
A classe médica tem muitos compromissos, estudam bastante. Quando eu entrei na área médica, eu percebi isso. Eu também sou um autodidata. O Dr. Ricardo é um grande autodidata, um grande ouvinte, e ele sabe aprender aí. Não, vamos E aí a gente organizar. vai... Não, vamos organizar, porque eu sou uma pessoa organizada. Ah. Primeiro, ele é, ou foi, um excelente jogador de futebol. Ah, sim, foi. Aí depois a gente vai para a questão autodidata, né, doutor Ricardo? Ah, então tem essa parte Quase aí, né? virou jogador profissional, né? Para quem não sabe. Jogava onde mesmo, doutor Ricardo? Mas isso faz muitos anos. Na verdade, era sonho de criança, como todos os meninos da época sonhavam em ser jogador de futebol, e não fui diferente. Olha aí, mas quase virou jogador profissional, né? Meu pai que não deixou. Perde aí o gestor aí, ó, né, Josimar? Então, cada um com esses perfis, né? Autodidata. Então, você conciliar esse corpo clínico, que todos são inquietos, querem mais tecnologia, mais inovação, querem dar mais ao seu paciente. Ou você caminha junto. E uma gestão ali que não né? pode ficar parada, Não. tem que ser inovador, Claro. tem que buscar, tem que ser pujante, tem que levar, Uhum. tem que fazer projeto, tem que analisar. E aí vem as melhorias. Então, você consegue conciliar administrativo e clínico. De que forma? Sempre está conversando, dialogando, né, ouvindo e dando retorno, né, sempre. Acho que é uma experiência muito boa você ter médicos, né, comprometidos, assim, dentro da instituição, ajudar o dia a dia na direção, na gestão, sabe? Ele consegue ajudar a desenvolver alguns protocolos, algumas áreas que podem ser melhor avaliadas e, sabe, lapidadas. Isso consegue ter um resultado. Eu acho que isso... O Hospital Gênesis, ele tem um tamanho interessante hoje, né? Não é um hospital tão grande, de grande porte, mas também não é mais um hospital de pequeno porte. Não é um hospital acanhado. É um hospital que dá qualidade, que tem, né, seu valor, assim, no atendimento e com as pessoas que estão ali. Ele faz o dia a dia e o crescimento que o Hospital Gênesis tem. O Hospital Gênesis tem 21 anos, mas hoje... né, o Hospital Gênesis está numa área privilegiada da cidade, acho, né, dentro de tudo que a gente vê. Sem dúvida. Praticamente ele vai ficar no centro da cidade, como está sendo o crescimento do município, né? E então é uma área muito boa, muito bem situada, né? Então o corpo clínico, essa gestão, né, com essa governança bem desenhada ao longo do tempo, foi assim, hoje está sendo esse momento de maturidade que vai se chegando, sabe? A gente vai entendendo o negócio. Estava ouvindo o podcast do Dr. Marcelo, por exemplo, né? Marcelo Palma, e ele começou toda essa história, É verdade, né? nós conversamos. Ele contou uma história muito isso, boa. sabe? A gente aprende uma série de situações ali com... E no dia a dia a gente vê, né? A paixão que o Dr. Marcelo, o Dr. Namir tiveram na construção de tudo isso, assim. De vez em quando a gente tá tomando café, né, no hospital e escuta eles falarem, um negócio, é emocionante, assim, sabe? E é bom relembrar, né, e reconhecer, né, e nominar, isso é importante sempre, né, Dr. Namir Cavalli, Dr. Marcelo Palma, quem mais fez parte É um hospital que além do negócio, eles colocaram amor. Exatamente. Quem mais fez parte da fundação do hospital? A fundação ali teve o Marcelo Palma, Dr. Namir, Danilo Galeto, Dr. Danilo Galeto, exatamente, Eduardo Galeto, os irmãos Galeto. Isso, aí teve Jorge Sakai, Valéria Beatriz, Rogério Rosa. Vamos nominar, né? Esses guerreiros aí acreditaram, né? Divo, que já é aposentado, morando em Joinville, esteve aqui esses dias. É a doutora que trabalhava com o Dr. Namir. A Helenara. Doutora Helenara. Helenara, nossa, que saudade dela. Ficou muito tempo na diretoria também. Ficou na diretoria no início, né? Doutor Sagai. Doutor Sagai, daí, com certeza. Tomás, Ricardo também está desde o início. Olha aí. Então, todos os médicos aí fundadores, respeito, de respeito. Mauro Bonato também operava lá no passado. Agora mais endoscopista, né? É verdade. Isso. Tem histórias aí. Hoje uma ex-cliente do hospital passou lá e falou, eu operei com o Dr. Mauro Bonato. Falei, nossa, agora ele só é endoscopista. Na época que ele fazia cirurgias, né? Dr. Mauro, né? Um nome importante aí quando a gente fala... Talvez esqueçamos alguns, né? Mas tem vários aí, médicos aí que estiveram à frente e colocaram paixão no que fizeram. E tá aí o resultado. E hoje, quando falam, se emocionam, né?
É bonito e velho. Que bom, que bom. Eu gostaria de saber de vocês dois também, com relação aos projetos recentes ou iniciativas que vocês poderiam destacar como diferenciais do Centro Médico Hospitalar Gênesis na área de gestão e atendimento. O que vem à cabeça, assim, que eles falam, olha, isso aqui realmente é um diferencial do hospital? Hoje a gente falar em diferencial de atendimento. Isso é muito falado, é muito elogiado pelos nossos pacientes. Atendimento, me sentir em casa, que ambiente de hospitalidade, que acolhimento. Isso é um grande diferencial que a gente vê todos os dias, ouve os relatos todos os dias, né? Que é uma coisa que tem que ser mantida, né? É um grande diferencial hoje o atendimento. Em termos de qualidade, de segurança, né? O hospital parece pequeno se olhar assim a estrutura por fora, mas ele é grande em qualidade, em segurança, em baixo índice de infecção hospitalar, em baixo índice de reoperação. O grande valor do hospital, além de tudo que nós falamos, que é o corpo clínico, né? Que ele está lá operando o paciente. Ele é o maestro do hospital. É verdade, isso é importante. Ele é o maestro. Então, o índice de reop é baixíssimo. Tudo resolvido internamente, sem ter que retornar outro dia, outro mês. Não, é tudo resolvido ali, baixíssimo índice, né? Desfecho é muito favorável. Desfecho clínico. E as pessoas precisam saber disso, né? Isso é importante. Precisa saber. Isso é importante. A gente tem lá um índice de satisfação acima de 95%, né? Que vem se mantido nos últimos anos, nesses índices muito altos. É desde da Copa, né? A alimentação, todo mundo elogia. Sempre teve, né? Olha, teve uma época que eu me lembro que eu ia almoçar na Gênesis, inclusive, né? Quando tinha o serviço ali de copa externa, né? Nós tínhamos serviço. Se primam muito por isso ainda, né? Primavam e ainda primam. Esses dias nós gravamos o nosso chefe de cozinha falando sobre a sopa. Até eu me surpreendi com o que ele falou. Viu? Para quem acha que é só uma sopa. Não é só mas viu, as pessoas, elas não querem só a execução do serviço, elas querem ser cuidadas. Isso. Né? Eu acho que nesse quesito, o Gênesis, ele realmente atende bem, né? Nesse quesito. E olhando para o futuro, doutor Ricardo, Jucimar, qual é o maior sonho ou plano que vocês têm para o hospital nos próximos anos? Jucimar, começando com você. De plano é fazer frente às inovações que estão vindo aí, né? Como o Dr. Ricardo falou da robótica, é um plano, né? Diagnósticos, outro plano. A gente está estudando aqui várias frentes para poder viabilizar, olhar o mercado, né? Mas que agrega serviço ao Gênesis, que hoje é um hospital cirúrgico eletivo de primeira qualidade, né? Com alta tecnologia de cirurgias por vídeo, laparoscopia. E por que não um robô? Né, doutor Ricardo? Um robô para também atender esse cliente que cada vez quer mais precisão, né? Então é diagnóstico, é robô, é inovação na hotelaria hospitalar. A gente está investindo mais, fazendo mais, olhando mais o que o mercado está oferecendo, o mercado de São Paulo, Rio de Janeiro, olhando o que as instituições estão oferecendo e trazendo para cá para melhorar a experiência do cliente, paciente, do seu acompanhante. Recentemente inauguramos 2 suítes top de linha, né? Cada uma tem 48 metros quadrados. Uma delas tem banheira, que é uma suíte híbrida, para atender o cliente do parto humanizado, do parto natural, né? Que tem feito muito sucesso. Então, essa experiência da hotelaria também é muito importante. É um plano hoje também de melhoria constante, né? Essa é uma melhoria constante, né? Agora, com esses 2 quartos, assim, realmente existe um projeto de fazer toda a área de hotelaria, né, ser renovada, a parte da cozinha renovada. Então, o desafio tecnológico é inevitável, né? A gente tem pacientes do mundo inteiro, né? Vendo, a gente opera lá no Hospital Gênesis, né? Vem gente da Europa, da África, dos Estados Unidos. Tem esses pacientes também, né? Acaba tendo aí a questão do turismo na área médica, né? Na área da saúde. Isso é muito interessante e importante para Cascavel. Então, a tecnologia, a robótica, por exemplo, a gente praticamente não dá para fugir, né, dessa realidade hoje, sabe? Até pelas exigências desse público que já vem nessas cirurgias minimamente invasivas, né? A gente, se for ver ali, tem pacientes da Europa,
realmente da África, está mais perto para nós. Eu acho que vai ser um mercado interessante que vai vir para cá. A gente vê isso. Tem que ficar atento a Essa isso também, procura né? Tem que prestar Através aí do atenção. nosso corpo clínico, né? Corpo A clínico questão muito da forte. endometriose, o Ricardo pode falar um pouquinho mais. O Gênesis é pioneiro na cidade aqui, né, doutor? Aqui na região. Os primeiros cursos de endometriose, né, que o Dr. Namir Carvalho e o Dr. Sagai fizeram foram lá no Hospital Gênesis. Começou lá, né? Começou lá 2015. 2015, né? Já são 2015. quase 10 anos. É tempo, hein? Começamos agora muito atuantes na área da cirurgia bariátrica, Uhum. então é uma coisa que, né, América do Sul, África, vai ter público que vai vir. Eu já entrevistei paciente que veio de Portugal fazer a cirurgia aqui em Cascavel, no Hospital Gênesis de endometriose e endometriose intestinal. Ficou na cidade, movimentando aqui a cidade, 20, 30 dias, hotel, comércio, hospital, né, enfim, atendimento médico. Eu entrevistei essa paciente, eu me lembro bem. E ela descobriu através dos serviços do Dr. Sagai e do Dr. Namir através da internet, das entrevistas que nós fazíamos, né? Exatamente. E do curso também. E do curso, né? Então, mas qual foi? Eu me lembro que isso que o senhor está falando é tão importante que eu me lembro que eu perguntei para ela, mas o que fez você decidir sair da Europa e vir operar na América do Sul? O conhecimento dos médicos. Eu assisti várias entrevistas e eles se aprofundavam num assunto que eu via uma certa razoabilidade com relação aos médicos lá da Europa. Ninguém sabia muito bem o que era e eles se aprofundavam no assunto. Então, óbvio, a escolha vai ser essa, né? E Muito isso a bem gente lembrado. ainda estimula, né? Por exemplo, na recepção, a segunda língua lá. Verdade. A gente tem estimulado os nossos colaboradores até essa segunda língua. É uma necessidade. Já Necessidade. passa a ser uma Então, necessidade. o espanhol, o inglês. Então, muitas ali já estão se preparando para isso, sabe? Então, Novas contratações. Então, nós estamos lá nesse olhar. É verdade. É. Vocês estão antenados aí, né? É verdade. Olha, eu quero agradecer muito a participação do Dr. Ricardo Tsuchiya, que é o diretor administrativo do Centro Médico Hospitalar Gênesis, Jucimar Pellegrini, gerente executivo também do Hospital Gênesis. Foi muito boa a nossa conversa. Espero que vocês venham mais vezes quando tiverem novidades aí, né, desse Centro Médico Hospitalar, que é um case de sucesso, sem dúvida alguma, né? O queridinho aí de Cascavel e região. E eu quero convidar as pessoas para seguirem o Hospital Gênesis no Instagram. Vocês vão encontrar lá a página através do @cmh.genesis, tá? E o site cmhgenesis.com.br. E podem seguir o Jucimar Pellegrini também, o Dr. Ricardo Tsuchiya também está no Instagram, né? Gostam bastante das redes sociais. Mas é importante, né? Movimenta as informações. Muitíssimo obrigado, viu, pelo convite, por aceitarem o convite e estarem comigo aqui hoje. Obrigado, à disposição. Então, sempre é só convidar que a gente vem conversar um pouco sobre o hospital. Perfeito, então. Muito obrigada mais uma vez e para você que está nos acompanhando, para você ter acesso a mais informações sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, tudo o que acontece na área tecnológica, na área da medicina, da saúde de um modo geral, você encontra no nosso canal. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, TV Medicina e Saúde no YouTube e nos siga no Spotify para ouvir muito conteúdo bom, com credibilidade e seriedade que você já conhece. A gente vai ficando por aqui. Até mais!